urnas eletrônicas, Franklin. Está todo mundo falando de urna eletrônica. E eu vou começar pela do Sérgio Mitsu, que é mais específica, a gente já falou sobre isso. Ele quer saber sobre o sistema centralizado do TSE, totalização de votos, o supercomputador que deu aquele problemão no primeiro turno nas últimas eleições. E aí? Bem, depois a gente volta para a questão dos golpes digitais. Comentou porque a gente pode tentar evitar um golpe digital nas eleições também. Naquela situação das eleições de 2020, nós vimos que alguns processos de governança e gestão da tecnologia da informação não foram aplicados. É correto afirmar que a urna possui uma fraude? É incorreto afirmar. Agora, também não pode se descartar a possibilidade. Nada em tecnologia é 100% segura. Nem um celular, nem uma urna eletrônica, nem o seu carro que tem o rádio ali. Então, se você parte dessa premissa, é o que o Dr. Urso estava falando, é a situação de conforto que te leva ao erro. Então, se você se sente confortável com a urna eletrônica e não questiona, fatalmente ali vai acontecer um problema. Com relação ao sistema centralizado, eu sou um pouco crítico com relação à centralização, porque você centraliza também a fonte de ataque. Porque era feito pelos estados e depois enviado a totalização estadual para o TSE. E mudou. Exatamente. Então, naquele momento, quando é distribuído, se você tem uma sessão comprometida, você tem aquela sessão comprometida. Agora, se é centralizado e aquela centralização é comprometida, você compromete todo o sistema eleitoral. Então, existem vários questionamentos, além da questão de governança da aquisição do Exadata, né, que foi feita de maneira muito estranha, no mínimo questionável, de que se fosse uma grande empresa, isso geraria um problema de compliance enorme. Bom, então falamos um pouquinho das questões levantadas pelo Sérgio Mitsu, Luciano Decina, Leonardo Santos, Reginaldo Gonçalves, nossa, muita gente, Carlos Alberto Henke. Não, a Patrícia já está falando de outro assunto, está falando de Pix. Lacombe, se me permite, por favor. Eu até conversava com o Franklin exatamente sobre a questão da urna, e é interessante, porque na verdade não há nenhum sistema que não possa ser aprimorado. Então o debate é válido. Vamos verificar uma forma ideal. As urnas são bem antigas, né? Mas não é um sistema ultrapassado, não é, mas pode ser melhorado sim. O Franklin até comentava, não daria para colocar a urna eletrônica e uma verificação que é impressa e cai numa urna física. Como uma sem checagem. Que o eleitor tem acesso a isso, ele vê no visor, isso. Ele dá ok ou não dá ok. Eu acho que é exatamente importante a gente esclarecer o que seria um plano um pouco mais ideal. Então, a urna eletrônica, você clicou no candidato que você vai votar, na hora que você deu confirma, essa impressora que está ao lado vai imprimir um número, você olhou, é o número que você votou, isso vai ser cortado e vai cair numa urna fechada, isso pode depois ser verificado. Esse é um voto auditável, né? Exato. Então, é importante... muito parecido com o projeto em andamento no Congresso, nesse momento. Né? Preciso esclarecer desculpa. Só para encerrar, Frank, só para a gente esclarecer, porque às vezes isso no debate político é muito confuso. Então, voto, quando fala assim, voto impresso, parece que é um voto antigo, que você vai pegar uma caneta e votar. Mas isso é uma narrativa criada para jogar contra o voto auditável. Por isso que é importante a gente ter espaço para explicar o que seria um aprimoramento. Não há programa ideal de segurança, nem os da Apple, nem os do Google, eles sempre são aprimorados. Por isso que nós atualizamos o sistema operacional quase todo mês, porque há um problema, há uma falha, uma vulnerabilidade que é atualizada. Assim devem ser as urnas. Melhorar a cada ano, se possível. Então, se for possível melhorar, que acho que o Frank vai falar, é importante sim, é válido. Acho que o ponto principal não é o voto, mas sim a apuração. Porque o voto, ele é privado. Ninguém tem o direito de ver o que eu estou votando, mas eu tenho que ter formas de verificar na apuração de que o que a pessoa votou é o que corresponde. Então, se você tem um registro eletrônico e uma contraprova impressa, na apuração espalhada, não centralizada, você teria pessoas, representantes, verificando aquela sessão eleitoral, verifica se o boletim de urna bate com os votos impressos naquela urna. Acabou. A situação de conforto da democracia passa a ser estabelecida. Então, a partir do momento que se questiona o voto impresso pela privacidade dos votos e não a contagem pública dos votos, é que você tem um problema.